Aquele medo que ele vem de leve, de levinho, ele vai incomodando e você não está vendo. Então é importante que a gente consiga, né, sabendo que o medo é natural, é importante que a gente consiga identificar esses momentos. A gente precisa fazer isso, porque a gente não é máquina, a gente é ser humano, e sentir medo é humano, só que a gente precisa trazer isso para a consciência. Não adianta tapar o sol com a peneira. Olá, olá, olá! Sou o Fernando Campagnolo e o meu dia a dia é ajudar o empresário para que ele possa parar de apagar incêndio, para que ele possa organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa, porque afinal é isso que todo mundo busca, quem tem uma empresa, não é verdade? E eu quero te fazer aqui 3 perguntas para você pensar a respeito. Assim como eu, você já teve algum medo referente a essa crise? Como você se sentiria se esse medo te travasse? E as pessoas que dependem de você, como que elas se sentiriam se elas te vissem travados pelo medo? Antes da gente começar, eu quero te dizer o seguinte, que nessa live aqui hoje, eu não vou falar de psicologia, eu não vou falar de terapia, nada disso. Eu acho muito importante essas áreas. Só que não é o meu foco, eu não sou entendedor disso, eu sou um mentor empresarial, então eu vou falar daquilo que eu sei. E eu também não vou falar de poder da mente, não vou falar de segredo oculto, nada disso aí. O que eu vou falar sim é dicas mesmo, é coisa prática. Eu vou te mostrar aqui como eu faço e vou te mostrar por que que isso funciona, por que que isso me ajuda e como é que isso pode te ajudar para que você possa tratar os medos que de repente podem vir a te travar como empresário, né? Te travar durante essa crise. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. E eu uso, na verdade, isso que eu vou te ensinar, eu uso há muito tempo. Eu uso, inclusive eu já ajudei muito empresário com essa técnica, ajudei várias pessoas que também não são empresárias, e eu compilei isso, é a primeira vez que eu estou trazendo como forma de conteúdo. Então fiquei vários dias em cima, me preparei bem, fiz um conteúdo bem legal aqui, top. Fica comigo até o final e eu vou te pedir que você pegue aí um papel e uma canetinha na mão, porque além de você anotar os passos do que eu vou te passar hoje, eu vou te propor que de repente você vá fazendo comigo, porque se você tem algum medo, né, algum medo que possa ou não te travar, você vai fazer hoje mesmo aqui já esse exercício comigo para você eliminar isso e você vai ver que é muito fácil. Eu quero só antes de entrar no assunto te contar o que motivou eu fazer esse conteúdo. Porque eu vivi na prática, tá? Muitos anos atrás eu passei por uma situação, eu tinha uma empresa por vários anos e essa empresa a gente fazia sistema de gestão. E acontece que nessa empresa teve uma época lá que eu acreditava que nem eu, nem a Cris, que é minha sócia e minha esposa, a gente acreditava que a gente não tinha competência para administrar um negócio. A gente os dois éramos bons técnicos. Mas acontece que a gente achava que a gente tinha que ter alguém lá que pudesse ajudar na administração, enfim, dar uma organizada, e a gente acabou admitindo um sócio. A gente estava com muito problema na empresa, a gente fechou uma sociedade com uma pessoa que a gente acreditava muito que que ele viria para agregar o negócio, viria para ajudar com a experiência, com o conhecimento. Só que quando ele entrou, a gente já estava numa situação bem delicada, a gente estava vivendo um momento de muita dívida, muito sufoco, muitos problemas. Acontece que a vinda desse sócio, além de não ajudar, ela atrapalhou muito o nosso negócio, porque ele fez mais dívidas, ele sangrou caixa em benefício próprio, enfim, foi um verdadeiro horror. E chegou um momento que a gente teve que tomar uma decisão difícil, a decisão de romper a sociedade. Só que nesse momento já tinha muitas coisas que eu fazia, tinha muitas coisas que a Cris fazia, que a gente acabou então entregando para ele fazer, e a gente se sobrecarregou com outras coisas. Então veja o pepino que eu me meti desfazendo da sociedade. Além de assumir mais dívidas, tive que assumir mais responsabilidade, tanto eu quanto a Cris, e a nossa empresa estava caótica. E esse foi um momento, por que eu estou contando essa historinha aqui? Porque esse foi um momento em que eu vivi um momento de medo muito grande, um momento de incerteza. E esse medo que eu vivia, ele simplesmente me travava. Eu ia para a empresa,
mas eu ia de corpo presente, eu não conseguia, eu me via impotente perante toda a situação, eu simplesmente não conseguia agir. A minha capacidade de tomar decisão estava limitada pelo medo, eu via os problemas e eu não conseguia agir. Mas graças a Deus eu achei uma forma de sair dessa. E desde então já usei várias vezes essa mesma técnica que já ensinei muitas pessoas. E acontece que eu vejo, durante essa crise, muitos empresários com dificuldades e muitos empresários passando pelos mesmos medos que eu vivi naquela época. E também alguns, inclusive, travando, ou alguns simplesmente inertes ali, parados. Então é por isso que eu me motivei a trazer essa aula, trazer esse conteúdo aqui. Então vamos praticar. E já quero te adiantar, aqui embaixo, tá? Bem embaixo onde está a minha imagem, aqui tem um botãozinho aqui para você se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito ainda. Clica nesse botão, se inscreve, do lado vai aparecer um sininho, clica no sininho ali, porque você fazendo isso, toda vez que eu postar, eu, a Cris, ou qualquer na nossa empresa, ela postar um conteúdo, você vai receber a notificação aí para assistir esse conteúdo. Já aproveita, para você não esquecer, tem um sinalzinho ali, um joinha. Se esse conteúdo te interessa, clica ali no joinha para mim, porque assim você ajuda a esse vídeo ser distribuído para mais pessoas. Outras pessoas que talvez tenham o mesmo problema que você, possam estar vivendo a mesma situação. E o que a gente vai ver nessa live aqui hoje, tá? Eu vou trazer para você 3 pontos. O primeiro ponto vou te ensinar um jeito muito simples de você trazer para consciência aquele medo que talvez esteja lá guardado. Porque tem medos que eles são muito gritantes, tem medos que a gente consegue enxergar de imediato. Opa, eu estou com medo. Mas tem alguns medos que eles são muito sutis. E de repente eles vêm a nos incomodar e a gente não está percebendo que isso está acontecendo. Só que eles estão lá de um jeito ou de outro nos travando. Então existe um jeito para a gente trazer isso a nível consciente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é importante que você aprenda a equilibrar esse medo. É importante que você aprenda a dominar essas emoções para que elas não te dominem. E eu também vou te passar uma técnica para isso. E o terceiro ponto é aquela cerejinha do bolo que eu sempre guardo lá para o final. Que cerejinha é essa? Eu vou te ensinar aqui uma técnica sensacional, muito simples, que você não vai nem acreditar de tão simples que é, para que você possa enxergar alternativas para superar essa crise. E vou te falar, essa técnica você não usa só para superar crises, não. Você usa essa técnica para encontrar alternativas para qualquer problema que você possa ter na tua empresa. É uma técnica muito simples. Fica comigo até o final, que ao final você vai ver como é que isso funciona. E acontece o seguinte, todas as vezes que a gente enfrenta alguma crise, ou a gente enfrenta algum problema sério, algo grave, existem 3 grupos de pessoas, tá? Vamos classificar elas em 3. O primeiro grupo é aquele grupo que gosta de mascarar os fatos. Gosta de fingir que está tudo bem, que aquilo ali é momentâneo. Ele fica pensando positivamente, mas logo logo vai passar, então fica ali, fazendo as mesmas coisas, fazendo do mesmo jeito, tapando o sol com a peneira, mascarando um problema. Existe um segundo grupo de pessoas que é aquele que costuma, como a gente diz, sentar na pedra. Tem um problema, ele senta lá, ele chora, ele grita, ele esperneia, ele procura achar culpados para o problema. Ou seja, ele vai tentar fugir, como eu fiz naquela época que eu te contei lá no começo. Eu tentava fugir dos meus problemas e tem muita gente que age exatamente assim. Tá com um problema? Senta, chora, esperneia, grita e foge do problema. Mas tem ainda um terceiro grupo. E esse terceiro grupo são aquelas pessoas que agem diferente. São aquelas pessoas que elas olham para o problema e elas procuram transformar aquele problema em solução. Como assim, Campa? Exatamente isso. Elas olham para o problema e conseguem enxergar dali uma grande alternativa para o problema. Enquanto uns estão fingindo que nada está acontecendo, enquanto outros estão chorando, ele está transformando isso. Porque me acredite, muitas vezes, e eu vou te mostrar no final dessa live o que aconteceu comigo, muitas vezes o maior problema na nossa vida, ele vira uma grande solução. Então, vem comigo, vamos transformar o teu problema numa grande solução? Olha só, se a gente parar para pensar, o que acontece na verdade? De repente a gente se sente inseguro, a gente sente um determinado medo, esse medo pode vir a nos travar. E eu quero te falar que o medo é algo extremamente natural, faz parte do ser humano. Todos nós
temos medo. Tá? Então, mas eu sou homem, homem não tem medo de nada. Então me conta esse negócio, porque eu quero que você me ensine como não ter medo de nada. Eu tenho. E eu vou te dar uma explicação aqui, por que que isso acontece, por que que nós temos medo. Eu vou fazer um pequeno rabisco aqui para você entender. Como é que funciona o nosso cérebro, tá? Segundo Paul MacLean, eu não vou lembrar agora o ano, tá? Mas também é relevante. Paul MacLean, ele disse, faz de conta que esse desenho tosco é um cérebro aqui. Ele disse que nós temos a teoria do cérebro trino, nós temos 3 cérebros dentro de nós. O primeiro deles é um que tá bem interno lá, que se chama assim, ó, cérebro reptiliano, tá? O que é o cérebro reptiliano? É aquele cérebro mais primitivo que existe, aquele cérebro que é responsável para que faça com que a gente haja instintivamente, ou seja, sem pensar. Imagina a seguinte situação, tá? Você está dirigindo, está 100 por hora no asfalto e de repente algum animal se atravessa na tua frente, um bichinho, né? Um cavalo, um cachorro. Instintivamente você freia, mas você não para pensar, meu Deus, um bichinho ali, preciso frear. Não, se você fosse parar para pensar, você já atropelaria o bichinho ali e aconteceria um acidente grave. Então esse cérebro, ele é responsável pelas nossas automações. Você levanta de manhã cedo, você não para pensar, vou escovar os dentes, eu vou fazer xixi, eu vou tomar café. Isso você faz no pilotão automático, porque senão gastaria muita energia. Quem é responsável por isso é esse cérebro reptiliano aqui. Nós temos ainda um segundo cérebro, que é o nosso cérebro mamífero, tá? Esse nosso cérebro mamífero, ele é responsável pelos sentimentos, pelas nossas emoções propriamente dita. Então, por exemplo, se eu fizer uma cara assim para você, ó, você não precisa parar para pensar, você instintivamente percebe que eu estou bravo, estou nervoso. Agora, se eu sorrir, você automaticamente sabe que eu estou sorrindo, porque é esse cérebro que está mandando. E nós temos ainda o último cérebro aqui, que é o nosso cérebro racional, uma pequena partezinha do nosso cérebro, tá? O racional, ela é aquela parte, meu Deus, que letra feia, né? Tentar escrever no mouse aqui. O cérebro racional é aquele que faz com que a gente pense, a gente racionaliza as coisas. Tenta chutar aí, dá um chute para mim. Quanto você acha que quanto por cento do tempo a gente usa o nosso cérebro racional? A gente usa em média 5 a 7% no máximo, tá? No máximo. Por que que eu tô dando essa explicação? Olha só, porque se a gente tá o tempo inteiro aqui, da onde que vem o medo? O medo vem daqui. E o medo? O que é o medo? O medo é um alerta, na verdade, que esse cérebro aqui manda para o nosso corpo dizendo assim, ó, opa, alguma coisa está errada, fica atento aí. É um alerta, na verdade, para que a gente possa agir de forma diferente. Acontece que algumas pessoas, quando recebem esse alerta, vão lá e agem. Outras pessoas travam. E muitas vezes aquele medo mais sutil, por que medo mais sutil? Porque tem aquele medo que é grosseiro, você vê de cara. Por exemplo, você está lá dormindo de madrugada, de repente você ouve um barulho na porta da sua casa. Você já levanta de imediato, você sente o coração palpitar, você sente, parece que o sangue está subindo, é um grande alerta de que algo está errado. Esse é um medo perfeitamente perceptivo, né, que você percebe. Mas tem aquele medo que ele vem de leve, de levinho, ele vai incomodando e você não está vendo. Então é importante que a gente consiga, né, sabendo que o medo é natural, é importante que a gente consiga identificar esses momentos. A gente precisa fazer isso. Porque a gente não é máquina, a gente é ser humano. E sentir medo é humano, só que a gente precisa trazer isso para a consciência. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então como que a gente faz? Você está com papel, está com caneta aí na mão? Antes de você escrever, eu vou te contar, quando começou essa crise, esse negócio, quando a gente se viu obrigado a fechar as portas lá da Viva Positivamente, em função do isolamento, eu confesso que eu tive um certo medo. Por quê? Hoje, eu e a Cris, a gente tem uma vida boa, a gente tem rendas passivas de outros negócios que a gente tem. Então, se a Viva Positivamente ela não faturasse, não teria problema. Daria para aguentar um bom tempo ainda tranquilamente, dá para manter tudo lá. Mas ninguém gosta, né, de ter que estar deixando de ganhar dinheiro, ter que estar, de repente, pegando dinheiro de outra fonte para colocar ali. Não é legal. Então, eu tive medo. Perfeito, é natural, já falamos sobre isso. Então pensa, mas não só pensa. Escreve aí nessa folha para você conscientizar quais são os medos que você tem.
E os medos referente a esse nosso assunto de hoje, que é os medos que podem travar o empresário. Então, que medos você tem? Talvez você tenha medo de não faturar, talvez você tenha medo de não conseguir pagar as contas, ou então, de repente, você tenha medo de se endividar, tenha medo de ter que demitir pessoas, ou talvez você acredite que vai ficar complicado você manter a sua casa ou manter o seu padrão de vida. Pode ser que o seu medo seja medo de passar vergonha perante alguém, medo de ser humilhado, medo de ter que receber um cobrador lá. Enfim, quais são os seus medos? Escreve aí nesse papel. Esse é o primeiro ponto. Quais são os seus medos? Que medos você tem? Feito isso, a menos que você seja de pedra, eu não sou de pedra, não sei você, mas eu não sou. É muito bom você refletir sobre exatamente isso aqui, ó. Quais sentimentos esse medo gera para você? Então escreve aí, esse medo que você tem, quais sentimentos ele traz para você? Talvez ele te traga uma insegurança, de repente esse medo te dê raiva, ou ainda, você pode estar se sentindo meio solitário por conta desse medo. Talvez se sinta sem apoio, talvez esteja apenas preocupado. Pode ser que você se sinta pequeno demais perante tamanho problema. De repente você pode estar se sentindo despreparado ou sentindo que o seu futuro está incerto. Pensa aí, vai pensando e vai escrevendo de preferência. Quais sentimentos esse medo gera para você? Então esse aqui é o segundo ponto. Olha só, para não deixar o medo dominar, toda vez que o medo vem, que você conscientizou que o medo veio, que você sabe quais sentimentos ele está gerando, é importante que você aprenda também a identificar assim, ó, quais são os sinais de que o medo está vindo. Existem alguns sinais? Então você vai escrever agora quais são os sinais que você percebe quando você está vendo que o medo está vindo. De repente, você fica mais agressivo, talvez você não consiga ouvir o que as pessoas estão falando ao seu redor, de repente você se sinta meio agitado, pode ser que você se sinta nervoso, até mesmo irritado. Tem pessoas que quando percebem que o medo está vindo, elas começam a rir à toa, elas começam a dar risada sem nenhum motivo. Outras pessoas fazem piadas. Pode ser que você cante. Então escreve aí. Para mim isso é muito evidente. Hoje eu consigo identificar muito bem. Sabe por quê? Quando eu vejo que o medo está vindo, a minha respiração fica pesada, ela fica curta. Parece que eu estou assim, não é ofegante. Sabe quando parece que você não consegue puxar o oxigênio? Eu fico assim. Aí logo na sequência, minha capacidade de concentrar ela vai totalmente para o espaço. Eu não consigo me concentrar, não consigo me focar em nada. Eu não consigo nem ficar sentado, eu tenho que me levantar já imediatamente. Então, esses 3 sinais eles me mostram, opa, é um alerta de que o medo está vindo. Dá para eliminar o medo, Campa? Talvez até dê. Como eu te falei, não sou terapeuta, não sou psicólogo, então não posso te dizer se dá. Talvez dá, eu sou apenas mentor empresarial. E eu vou te ensinar o que eu sei, na verdade, o que eu faço, que é equilibrar o meu medo, tá? Vou fazer uma confissão para vocês aqui, você pode não acreditar, mas tem uma coisa que eu me borro de medo de fazer, que é esse tipo de live, eu vim aqui falar ao vivo com as pessoas. Por que eu tenho medo? Porque eu não estou enxergando a reação de vocês. Quando eu estou numa live online ali, via Zoom, via outro aplicativo, ou até mesmo numa palestra presencial, para mim é muito mais fácil. Porque eu estou vendo o rostinho de cada uns lá fazem sinal de positivo para mim, uns fazem cara feia, então eu sei muito bem como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que dar sequência ali. E quando eu estou aqui, eu tenho um pouquinho de medo. Que medo que eu tenho? Medo que vocês não gostem, medo que as pessoas saiam tudo da sala, medo que de repente ninguém apareça, medo que não agrade, então começo a ficar com esses medos aí. E eu sou humano, eu também tenho medo, eu também tenho um cérebro reptiliano. Ou seja, tenho medo. Mas sabe o que eu faço quando eu tenho medo? Quando eu tenho medo de vir aqui fazer uma live? Eu faço igual. Com medo ou sem medo eu faço. Se eu não tivesse medo eu ia fazer. Com medo eu faço. Sabe por quê? Porque eu equilibro o meu medo. É simplesmente isso que eu faço. Então eu vou te ensinar agora o que você precisa fazer para você equilibrar o seu medo. Como é que a gente faz para a gente equilibrar o nosso emocional? Primeira coisa que eu faço, eu penso assim, tá? Eu penso desse modo. Eu olho aquele medo que eu tenho. O que de pior
pode acontecer se esse medo se realizar? Então escreve aí aqueles medos que você colocou. Se eles se realizarem, o que de pior pode acontecer com você? Por exemplo, acabei de te falar que eu tenho medo de vir fazer uma live ao vivo. Aí eu paro e penso, o que de pior pode acontecer? Bom, pode ser que as pessoas saiam, pode ser que as pessoas me xinguem, ah, Campa, que conteúdo horrível que você está fazendo. Isso é o pior. Ninguém vai vir aqui me bater, ninguém vai me processar por conta disso. O pior é alguém me xingar, a pior coisa que pode acontecer. Então pensa aí para você, escreve aí também, aquele medo que você tem. Se esse medo se realizar, o que de pior pode acontecer? Pode ser que de repente você escreva, eu vou ter que vender a minha casa, vou ter que vender o carro, vou ter que dar explicação para alguém, vou ter que pedir dinheiro emprestado, vou ter que me humilhar perante algum parente, perante algum amigo. Talvez se coloque aí, vou passar fome se isso se realizar. Então escreve, se esse medo teu se realizar, o que de pior pode acontecer? Ah, Campa, isso que tu está fazendo é muito pessimismo. Não é pessimismo, isso apenas serve para te situar. Isso dá uma dose de realidade, você consegue dosar. Até porque é o seguinte, olha só, pensa comigo, vê se tem sentido aí ou não. A maioria das vezes, aquele medo que a gente tem, nem de longe ele chega perto de se realizar, não é verdade? E a gente acaba se preocupando, gastando muita energia à toa, totalmente sem sentido. Mas quando você coloca no papel isso te dá uma certa dose de alívio. Ainda mais quando você fizer esse outro passo aqui. Qual é esse segundo passo? Se esse medo acontecer, se esse pior que pode acontecer verdadeiramente acontecer, como é que você vai melhorar a tua situação a partir do pior? Então escreve aí. Se o pior acontecer, como que você vai melhorar? Tá? Ah, por exemplo, se você escreveu que se o pior acontecer, você vai ter que vender sua casa. E aí, o que você vai melhorar? Ah, eu vou alugar uma outra casa. Por que não? De repente eu vou financiar outra. Mas se eu tiver que vender o carro, bom, vou lá e financio um Uno 96, que seja, mas financio ele. Não dá para financiar, vou andar de Uber, vou andar de ônibus, esse é o pior, ok? E se tiver que explicar para alguém, vai lá e explica. Lasque-se as pessoas, o problema é teu, não é dos outros. Ah, e se eu me endividar? Paciência, vai equacionar tuas contas, vai falar com fornecedores, vai dar volta por cima, vai fazer qualquer outra coisa. Ah, mas pode ser que a minha empresa quebre. Tá bom, vai lá, abre outra empresa, não dá para abrir, arruma um emprego, vai fazer um freelance, vai fazer outra coisa. Então esse cenário, quando você faz isso, quando você faz esse exercício, imaginou o pior, imaginou possíveis cenários para melhorar a partir do pior, você vai ver que só você escrevendo a sensação de alívio que te dá é enorme, é gratificante demais ter essa sensação. É fantástico você perceber isso. Muito bem, então acabei de falar os dois primeiros pontos, tá? Pensa comigo aí, ou responde mentalmente, caiu as tuas vendas? Teu cliente sumiu? O teu faturamento despencou? Acha que ele vai cair? Tá com medo que caia? Tá com medo de que possa piorar? Ah não, campanholo, eu tô tranquilo. Bom, então nem precisa ouvir o que eu tô falando aqui, tá? Não sei que você queira aprender. Mas eu vou falar aqui, o que eu vou falar é como você achar alternativas agora para superar essa crise. Então vamos fazer isso aí, ó. Fica aqui comigo porque é bem simples. Como achar alternativas para a crise? Eu adoraria chegar para vocês e dizer assim, ó pessoal, você compra uma varinha mágica, diz essas palavras, chacoalha 3 vezes, você vai encontrar. Mas não é assim. Existe uma sequência de 8 passos aqui que eu sugiro que você faça para encontrar alternativas. E é muito simples. Vou pedir que você anote e depois você trabalhe com calma em cima desses 8 passos. O primeiro passo é muito simples, é você conhecer aqueles 2 pontos essenciais para qualquer empresário que quer melhorar os seus resultados. Quais pontos essenciais são esses? É importante que você verdadeiramente entenda as dores do teu cliente, o porquê que o teu cliente te busca. Esse é o primeiro ponto essencial. O segundo ponto essencial qual que é? Qual é a tua proposta de valor real para você curar essas dores do cliente? Segundo passo qual é? Pensa comigo, eu tenho medo. Tá? Se você está aqui até agora me ouvindo, não interessa se você está ao vivo aqui comigo, se você está vindo a gravação, significa que algum medo talvez você tenha, ou até mesmo alguma preocupação você tenha.
Você não acha que é muito natural que o teu cliente também tenha medo? Então esse é o segundo passo, é você exercitar isso. Procura pensar quais são os medos que talvez o teu cliente tenha nessa época. Quais são os medos que ele tem que você pode ajudar ele com os teus produtos ou com o teu serviço? Reflete aí. Ah, mas eu não consigo imaginar, Campa. Muito simples, chama lá 3, 4 daqueles clientes mais conectados com você, pede para ele, cara, fala para mim, que medo você tem? Pergunta para ele. Tá? Eu aposto que você vai ter um material riquíssimo e você entender os medos do seu cliente. Legal. Terceiro passo, procura pensar o seguinte, qual é o seu maior problema hoje? Você está vendendo menos, você não está vendendo nada, talvez até você esteja vendendo, mas o teu fornecedor não tem produto para entregar, o teu serviço você está impedido de entregar, você não consegue, o teu cliente desapareceu, o teu cliente não está pagando. Ah, uma que eu ouço muito, mas o prefeito não deixa eu trabalhar, o governador não deixa eu trabalhar. Qual é o seu problema? Escreve aí. O seu cliente tem medo de vir até você? Esse passo é importante, procure entender assim, ó, qual é o seu problema, que problema você tem aí, o seu maior problema hoje. Vamos lá. Quarto passo, então, aqui eu vou te pedir uma total atenção. Esse passo você tem que pensar e escrever ali o que causou esse problema. Só que qual é a atenção que eu vou pedir para você aqui? Não vale você colocar coisas do tipo, a crise causou isso, o coronavírus causou essa situação, ah, foi o Bolsonaro, foi o governador, foi o prefeito. Ó, diretamente até pode ser que tenha sido, tá bem? Só que assim, ó, se você pensar isso, tá? Se você culpar os outros, vai te ajudar alguma coisa? Ah, mas a culpa é deles mesmo. Calma lá. Deixa eu te falar que eu, em um momento na minha vida, no passado, também pensava assim, ó, eu culpava fatores externos lá para os meus problemas, para as minhas coisas. Só que não resolve patavinha nenhuma. A única coisa que ajuda eu culpar o outro é eu me isentar da responsabilidade. Mas ajuda em alguma coisa? Eu consigo resolver de alguma forma eu culpar os outros pelos problemas? Fica muito fácil, né? Fica fácil, mas não ajuda. Então, meu amigo, minha amiga, o objetivo desta parte do exercício, dessa questão, é você cair na real, tá? Pode ser que tenha sido o coronavírus, pode ser o prefeito que você mandou fechar, o governador, pode ser qualquer coisa, pode ser a crise, o cliente, parará. Mas procura pensar o seguinte, ó, o que você não fez que você poderia ter melhorado esse cenário, você de repente não está passando por esse problema que você está? Por exemplo, Campa, não me programei o suficiente, eu não fiz uma reserva de dinheiro, eu fiz retiradas incompatíveis, eu fiz alguns erros lá na minha gestão, eu demiti as pessoas erradas, eu contratei as pessoas erradas, a minha estratégia foi errada, eu demorei para pensar alguma alternativa, eu demorei para agir, eu não acreditei que essa crise seria tão séria, eu fiz determinada bobagem, eu fiz algo que eu não deveria fazer, eu deixei de comprar mercadoria quando eu tive oportunidade, eu deixei de ofertar, eu não trabalhava o meu marketing. Pensa aqui o que você poderia ter feito diferente, né? Que se você não ter feito, causou esse problema, agravou a situação, tá? Então não adianta, aqui eu vou frisar de novo, mesmo sendo repetitivo, não adianta culpar os outros não resolve o teu problema, só faz você ser vítima. E ser vítima não ajuda nada. Nós temos que assumir a responsabilidade. Ó. Por que isso, Campa? Porque se eu assumo a responsabilidade pelos meus problemas, eu tenho o poder de achar alternativas para resolver. Agora, se eu culpar um outro, alguém lá de fora, se eu culpar o prefeito, coitado do prefeito, né? Não estou defendendo A, B ou C, coitado do governador. Mas se eu culpar o cara, tem alguma coisa que eu possa fazer para sair desse sufoco? Adianta eu chegar para o meu credor, chegar para o meu funcionário, chegar para a minha família, ó, gente, não deu por causa do prefeito, por causa do governador, por causa do vírus. Não adianta patavinha nenhuma, então traz para você a responsabilidade. Quinto passo, então. Nesse passo aqui, você vai ter que imaginar possíveis soluções para esse problema, tá? Quais são alternativas? Só que aqui também é outro cuidado. Qual é o cuidado que você vai ter? Você vai utilizar nesse momento o que eu chamo de pensamento luz verde. Tá? Você vai escrever possíveis alternativas, sem pensar se dá ou se não dá. Apenas escreve. Você pode reunir se você tem sócio, se você tem
funcionários de confiança, reúne eles lá, mesmo que virtualmente, para evitar o contato físico. Pessoal, vamos pensar alternativas aqui? Mas aqui no papel, o papel tem um lado bom, o papel aceita tudo. Então se escreve tudo, o que vier na cabeça que alguém falar, não julga. É o que a gente chama de pensamento luz verde, sem julgar. Ah, mas a pessoa deu uma ideia de jirico. Tem um problema. Escreve ali a ideia de jirico. Escreve. Lista tudo. Que alternativas são essas? Por exemplo, vamos vender online, vamos mandar entregar o meu produto para o cliente experimentar, vamos dar um dia de serviço gratuito para ele, vamos criar um curso online, vamos vender palestras, vamos trocar a nossa linha de produtos, o nosso mix, vamos buscar fazer diferente, vamos tentar atender a domicílio, de repente vamos tentar agendar, fazer um atendimento VIP para o nosso cliente, um horário especial para ele, por que não? Vamos implementar um serviço de leva e traz, que leva e busca até o cliente, caso ele não goste. Vamos dar um tempo para ele experimentar o produto, experimentar o nosso serviço, ou mesmo degustar, caso seja do ramo de alimentação. Quem sabe criar um brinde. Pode ser que você crie pacotes de serviços, olha, em vez de você comprar um, você compra aí pro ano inteiro e eu te dou 25% de desconto, dá também, tem muito empresário fazendo isso, é uma ótima alternativa. Ou então, se você trabalha com um serviço, fecha um contrato com o teu cliente, dá uma vantagem para ele lá que seja interessante, porque assim, tem muita gente nessa época com dinheiro, não é todo mundo que está lá sem dinheiro, tem gente que está aguardando oportunidade. Então comece a pensar assim, quais são as possíveis soluções para você resolver esse problema. Legal? Pensamento luz verde, ou seja, sem crítica alguma. Então tá, vamos ao sexto passo aqui. Qual é o sexto passo? É você fazer o que a gente chama de matriz de vantagem e desvantagem. O que é isso, Campa? Que negócio louco é esse? Vou te explicar. Matriz de vantagem e desvantagens. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, vou escrever para vocês, vou desenhar aqui, eu gosto muito de desenhar. Como é que você vai fazer essa matriz de vantagem e desvantagem? Você vai pegar uma folha em branco, tá? Você vai escrever aquelas ideias ali, aquelas possíveis soluções que você separou ali atrás, que você listou no passo anterior, você vai escrever, você vai separar 3 ou 4 que você acha que são as melhores, tá bem? 3 ou 4 que você acha que são as melhores, você e a sua equipe. Aí você vai numa folha, vai escrever aqui uma das ideias. Não vou escrever aqui, vou só exemplificar. Digamos que isso aqui seja uma ideia. Vou vender online, por exemplo. Uma ideia por folha. Aí você vai fazer um risco assim, de cima a baixo. Na sua coluna da esquerda, você vai colocar aqui vantagens. E na direita, aqui você vai colocar desvantagens. Aí você vai começar a ponderar. Por exemplo, vender online, qual a vantagem? Opa, posso entregar no Brasil inteiro. Posso vender mais barato, posso entregar com parceria com o correio, não preciso ir lá na casa do cliente, posso só mandar sem ter que instalar, estou viajando aqui, né? Não sei qual é que é teu caso exatamente, mas vai escrevendo aí quais são as vantagens dessa ideia, quais são as vantagens desse formato. Legal. E quais são as desvantagens? Não conheço de e-commerce, vou ter que comprar a ferramenta, vou competir com quem já está nesse mercado, que tem preço melhor, enfim, quais são as desvantagens? Então se entendeu aqui, para cada uma das alternativas que você trouxe ali, das possíveis soluções, matriz de vantagem e desvantagem. Tá legal? Isso clareia, isso te norteia, te dá um rumo, te dá uma visão. Para de achômetro, simplesmente escreve, fica muito mais fácil. Se você fizer isso com o seu time, melhor ainda. Então fez a matriz de vantagens e desvantagens, vamos ao sétimo passo. Agora com a matriz fica muito claro você escolher qual é a melhor solução. Qual delas você vai adotar para você? Olha para a matriz e decida. Agora você tem fatos, você tem dados, você tem uma análise mais clara. Esse é o sétimo passo, tá? Analisar, escolher a melhor solução com base naquela matriz de vantagem e desvantagem. E por fim temos o último passo. O último passo é o famoso TBC. Tem ideia do que seja TBC? Esse método TBC, o TBC é uma sigla, na verdade, é uma sigla que eu aprendi lá em Harvard, tá? Um negócio importado, extremamente complexa. Sabe o que significa TBC? Tira a bunda da cadeira. Que palavrão, Campa? Não é palavrão, é isso mesmo, tira a bunda da cadeira. Agora que você encontrou a melhor solução, haja! Põe em prática. Não fica esperando o momento ideal, não fica esperando a oportunidade ideal, não vai cair do céu. Haja, faça a tua parte, te mexa,
põe em execução isso. Ah, mas eu não sei fazer direito. Aprenda, pergunta, mas tem que contratar alguém, corra atrás, vai para a internet, hoje está quase tudo lá, tem as informações. Então, ponha em prática essa tua ideia. É a prática que vai fazer ela acontecer. É a aplicação dela, não é estar no papel bonitinho. Porque se você fizer isso, se você fizer esses passos, bem assim como eu te falei, é muito simples fazer, você vai ver como o teu maior problema às vezes vira a solução. Exatamente isso. O problema é a solução, muitas vezes. Lembra que eu contei no início desse vídeo aqui, eu contei a minha historinha, eu contei que eu passei o maior momento de medo da minha vida, que eu não sabia o que fazer, eu tive que enfrentar meus medos, eu tive que os superar? Pois é, mas não foi só isso, a gente teve um resultado fantástico naquela empresa, tanto que a gente vendeu ela porque a gente quis vender, a gente vendeu por uma fortuna aquela empresa, um valor muito alto mesmo, tá bem? E assim, ó, deste problema originou eu ter que resolver sozinho. Tá? Eu sozinho, que eu falo, eu e a Cris, né? A gente parar a pensar e sem ajuda externa. E a gente aprendeu a resolver, a gente resolveu. Só que dali nasceu o que eu faço hoje. Nasceu o conteúdo que eu entrego lá no Empreendedor Líder. Nasceu do meu maior problema. Então por isso que eu te afirmo, o problema é a solução. E falando em Empreendedor Líder, aqui eu dou muito conteúdo gratuito, dou muita coisa de valor, mas se você quer dar um passo a mais, se você quer verdadeiramente na tua empresa parar de apagar incêndio, organizar os teus processos e ter uma empresa rentável, o Empreendedor Líder ele é para você. Ele é um curso, um método que eu não só te mostro esse passo a passo, como também te ajudo e também te mostro o caminho, porque às vezes a falta de caminho é que desanima. Então lá eu mostro o caminho. E o que a gente fez hoje aqui? O que a gente viu? Baseado no que eu te falei, responde aí, pensa aí. Como seria para você conseguir controlar o seu emocional para que você possa achar a melhor alternativa para superar essa crise? Tudo que a gente falou aqui hoje, todos esses passos, tá? Eles têm a ver com isso, como você está equilibrado para você ter essa percepção de como você vai achar alternativas para superar esse negócio, superar essa dificuldade. E eu te garanto, eu te asseguro, que se você seguir exatamente esses passos, fizer bem como eu te falei, funciona. Você vai encontrar uma ótima alternativa. E aplique com afinco essa técnica que eu te passei, porque eu te garanto que se você aplicar, você já tem um bom norte para que você possa parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Tá legal? Vou deixar aqui com vocês, então, aqui todas as nossas redes sociais, a gente tem conteúdo em todas elas, né? Lá no canal do Empreendedor Líder, lá no Telegram, um canal bem interessante, lá a gente posta muito conteúdo, muita dica, muita sacada, coisa de quem está no dia a dia, lá no campo de batalha, ouvindo empresário, então tem muita coisa lá. Tem o canal do Facebook, a página do Facebook, tem a página lá do Insta para você me dar esse feedback depois se você aplicou e deu certo. E temos aqui o canal do YouTube também. Então você que ficou aqui comigo ao vivo até o final, você que está assistindo essa gravação e também ficou até o final aqui, eu quero te agradecer de coração de você ter ficado aqui. Fico feliz se eu te ajudei de alguma forma. Então, meu muito obrigado, um forte abraço para você e o desejo que você viva positivamente.